Olá a todos, aqui estou eu, Newton Sebraga, em nosso canal Trebuchet da Tecnologia, em que nós comentamos as notícias que rodam na mídia e também as novas tecnologias que devem chegar. Tem se falado muito da 5G, que está sendo já prometida e em alguns locais já está operando, e que deve trazer aí uma nova dimensão às comunicações sem fio. Mas já se fala na 6G. Logo, logo, nós teremos comunicações sem fio numa faixa de frequência extremamente elevada. O que está acontecendo é que cada vez mais o espectro de radiofrequências que nós usamos está sendo insuficiente para transmitir a quantidade de informações que nós precisamos levar de um ponto a outro. Então, isso significa que a gente tem que pensar em cada vez mais utilizar frequências mais elevadas. O problema é que as frequências, quando elas são muito altas, elas encontram dificuldades de propagação. Elas passam a ter um comportamento diferente dos sinais de frequências mais baixas. Então, por exemplo, com as ondas de rádio, FM, com o próprio celular atual, a geração agora da 4G, a gente não tem tanto problema porque as ondas podem passar com certa facilidade pela maioria dos obstáculos. No entanto, quando a gente pensa em utilizar frequências mais altas do espectro, as ondas começam a ter comportamentos completamente diferentes. Elas começam a se comportar mais como a luz. Elas refletem em pequenos obstáculos, elas não podem passar por certos objetos que são opacos para elas, elas sofrem mais problemas de difração, e assim, uma tecnologia que utilize essas ondas, ela é bastante complexa. Assim, fala-se hoje, já na 6G, que ela deve estar disponível lá pelo ano de 2028, segundo as previsões. Mas como em tecnologia é comum que as coisas se adiantem, porque a gente tem as disrupturas, as descobertas, né, tecnológicas que permitem, às vezes, adiantar uma aplicação que se tem em mente, a gente pensa no seguinte: pode vir aí a aplicação das ondas da faixa de terahertz, ou seja, 10 elevado a 12 hertz. É uma frequência extremamente elevada. É uma frequência que já não tem um comportamento como a gente está acostumado para as ondas de rádio. É um comportamento que se aproxima da luz do espectro inferior do infravermelho. Essas ondas são chamadas de ondas T, de terahertz, da faixa T. Então, são as ondas que vão estar na faixa de frequência que vai de 300 GHz a 3 terahertz. Elas também são chamadas de ondas submilimétricas. Por quê? O comprimento de onda delas é inferior a 1 milímetro. São ondas extremamente curtas. Então, essas ondas vão exigir um tratamento especial, uma antena para esse tipo de onda, tanto para transmitir como para captar. Ela vai ter dimensões extremamente pequenas. E aí entram novas tecnologias que vão utilizar também novos produtos em termos de antenas. E uma delas é a dos microespelhos. Hoje, os projetores de TV que a gente encontra nos home theaters, eles já fazem uso dessa tecnologia de microespelhos. Nós temos lá um chip, um display, que é formado de espelhos milimétricos ou submilimétricos, que são capazes de direcionar a luz para uma lente e assim projetar uma luz, uma imagem numa tela. E esses microespelhos, que eles aproveitam uma tecnologia chamada DMD, eles conseguem ser controlados por um sinal elétrico. Então, na tecnologia que vem aí do 6G, esses microespelhos podem trabalhar não com ondas de luz, não com ondas visíveis, mas com sinais das faixas de terahertz. Então, aquelas micro-ondas, vamos dizer, elas vão ser refletidas e direcionadas através de microespelhos dentro do teu celular.
que vai ser feito numa caixa, é lógico, transparente para essas ondas. E o que significa isso? Nessa tecnologia 6G, a gente não vai ter poucas estações radiobases espalhadas numa região para dar cobertura, mas serão milhões delas. Você vai ter antenas dentro da sua lâmpada no teto, você vai ter antenas na sua parede da sua casa. Isso aí através de dispositivos inteligentes e vão formar uma trama, uma rede que vai cobrir toda uma localidade. De modo que quando você tirar o telefone celular da geração 6G, os micro espelhos que estão lá dentro, que serão micro antenas, eles procurarão a fonte de sinal mais próxima para utilizá-las para fazer a repetição do sinal, como repetidor. Então, essas micro antenas, que estarão móveis, elas se comunicarão entre si, no seu celular e na estação radiobase, serão dispositivos, né? São os dispositivos microeletrônicos e mecânicos, os MEMS, né? Que vão direcionar os sinais de modo que em qualquer lugar que você esteja, vai estar aí pertinho de você, na parede, na lâmpada do teto, ou em qualquer lugar próximo, não muito longe, porque o sinal tem dificuldade de propagação, para redirecionar esses sinais e você assim ter a sua comunicação 6G. Então veja que é uma nova maneira de se abordar o tratamento das ondas. Nós teremos a faixa das ondas T. São ondas que vão ser da faixa de terahertz, ondas submilimétricas, que pela sua dificuldade de propagação, elas vão ter que ter estações repetidoras próximas. Então vai ser formada uma gigantesca rede com milhões de dispositivos para que tenhamos no futuro a chamada sexta geração das comunicações sem fio. Muito interessante isso, novos dispositivos virão aí, dispositivos que fazem uso da nanotecnologia, da plasmônica e até, eventualmente, logo terão aí os dispositivos quânticos também, que vão utilizar tudo isso. Vejam que a gente está caminhando para coisas bastante disruptivas, que vão mudar todos aqueles conceitos de que a gente tinha no passado, de ondas de rádio comum, atravessando as paredes com longo alcance, né? Velhos tempos das ondas curtas. Isso logo, logo vai ser superado por essa tecnologia. E o que se ganha com isso? Nessa faixa de onda, você vai conseguir transmitir trilhões de informações por segundo. Nós vamos ter uma banda extremamente larga para a transmissão de informações. Isso é o que nos aguarda o futuro das ondas T de terahertz e da tecnologia 6G. Até mais.